Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, em mais esse dia abençoado, nesta quinta-feira, hoje nosso último devocional do mês de abril. Então estamos aqui reunidos no último devocional para agradecer também ao Senhor por mais esse mês de abril, um mês abençoado aí que o Senhor nos deu livramentos, nos deu aí saúde para estarmos aí na presença dele, estudando, aprendendo com o mestre dos mestres que é Jesus Cristo, para podermos aí sermos abençoados. E nós temos realmente que dar graças ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um mês que passamos aí com vida. E nós temos só que agradecer ao Senhor por mais um mês vivido, em nome de Jesus. E hoje, mais uma palavra aí abençoada. Hoje está no livro de Salmos, e o salmo que vamos ler é o Salmo de número 149, no versículo 4, e o tema é A Alegria do Senhor. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorna os mansos com a salvação. Aqui nós fizemos a leitura em uma versão, mas conforme eu vou fazendo a explicação, eu vou mencionar algumas modificações de outras versões para que fique mais claro também sobre a questão do tema, a alegria do Senhor. Aqui no versículo fala, porque o Senhor se agrada do seu povo. Em algumas versões ele diz, porque o Senhor se alegra do seu povo. Então, seja agrada ou alegra, é a respeito disso que nós vamos tratar. O tema é a alegria do Senhor. O que significa esse tema? Quer dizer, o Senhor se alegra, se agrada do povo. Então nós vamos aprender hoje quais são os motivos pelos quais Deus se alegra, se agrada com o povo. Ou seja, o que nós temos que fazer, o que nós temos que praticar, como que nós temos que viver para que Deus se alegre conosco? O que nós temos que fazer para que Deus se alegre, se agrade com nossas ações, com o nosso viver, com o nosso dia a dia? É exatamente isso que nós vamos tratar, que Deus quer falar conosco nesta quinta-feira. Então, porque a Bíblia é clara, dizendo que Deus se alegra, se agrada com o povo. Mas nós temos que saber quais são os motivos que fazem com que o Senhor se alegre conosco. Então vamos verificar os motivos que são os quais fazem com que o Senhor se alegre, se agrade conosco, com o nosso viver. Então vamos lá, o que alegra, o que agrada a Deus? A primeira característica, o primeiro ato que nós temos que vivenciar na nossa vida, que alegra e que agrada a Deus, é o arrependimento. Nós temos que ser pessoas com arrependimento. O que significa isso, pastora? Sermos arrependidos significa que nós lamentamos por atos de maldade, por atos pecaminosos, por coisas erradas que nós cometemos. Apresentarmos-nos diante de Deus totalmente arrependido de coisas que fizemos que nos desviaram de Deus, do caminho correto de Deus. Porque pecar significa desviar do alvo. O alvo é Jesus Cristo. E toda vez que nós cometemos algo errado, que nós pecamos, nós nos desviamos do alvo. Saímos do caminho certo. Então, quando o Espírito Santo vem e fala, dá aquela... vocês erraram, vocês fizeram coisas erradas, e dá aquele arrependimento, fala, por que eu fiz aquilo? Não deveria ter feito, ou falado, ou pensado, ou deveria ter feito e não fiz, enfim. Tudo aquilo que foi mal, foi errado, então nos leva ao arrependimento. E quando nós chegamos até Deus, totalmente arrependidos, isso alegra a Deus. Quando nós vamos até Deus e nos prostramos diante dele arrependidos e pedimos perdão, isso agrada, alegra o coração de Deus. Esse é o primeiro ato que traz alegria a Deus.
Mas além do arrependimento, um outro ato que nós devemos praticar em nosso dia a dia, em nossa vida, é a fé. É impossível agradar a Deus sem ter fé. A Bíblia diz isso. Então, nós temos que ter fé. E o que é ter fé? Ter fé é ter a certeza de coisas que você ainda não vê, mas você tem certeza que Deus vai realizar na sua vida, que elas vão acontecer. Ter fé é você crer para ver. Então você tem certeza que o impossível vai acontecer na sua vida. Não porque você vai realizar, porque você é falho e limitado, mas porque Deus é ilimitado e Ele é o Deus do impossível e Ele pode todas as coisas na sua vida. Isso é ter fé. Quando tudo diz não, você diz, Deus pode fazer. Quando as circunstâncias vão todas dizendo não, quando a medicina às vezes diz não tem mais jeito e você aciona a sua fé e diz, mas Deus diz que pode fazer e eu acredito que Deus tem a última palavra. Ele é o Deus do impossível. Isso é ter fé. É você acreditar quando tudo diz não. É você acreditar que Deus é o Deus do impossível. Então, arrependimento e fé. 2 passos que nós temos que caminhar todos os dias, que alegram e agradam o coração de Deus. 3º passo que nós temos que ter, o temor. O temor a Deus. Temor é respeito, é reverência a Deus. E nós temos que ter esse respeito, essa reverência a Deus. Nós temos que saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É como Ele mesmo diz na palavra, eu sou. E quando Ele diz, toda a terra deve tremer e entender que Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso e acima dele não há ninguém, não há nada, porque Ele é o que pode tudo e todas as coisas. Então, arrependimento, fé e temor. 3 passos que nós temos que ter, que alegram o coração de Deus. 4, confiança. É você acreditar no Senhor todos os dias da sua vida. Orar pela manhã quando se levantar, acreditando que Ele vai guiar o seu dia. E o seu dia vai ser de vitória, independente do que vier a acontecer. Quando você for se deitar, agradecer pelo dia, sabendo que foi guiado por Deus e orar confiando que a sua noite será uma noite de bênçãos, porque o seu sono será guardado por Deus. Confiar é acreditar que a sua família está guardada, não porque você guarda, mas porque Deus está guardando sua família. Isso é confiança. Arrependimento, temor, fé e confiança. 4 passos que você tem que ter todos os dias que alegram o coração de Deus. 5º passo, oração. Nós temos que conversar com o Senhor, orar todos os dias, falar com Deus todos os dias, porque isso aumenta a sua intimidade com Deus e alegra o coração de Deus. Outro passo que você tem que ter todos os dias, humildade. Humildade é a dependência que você mostra que você tem de Deus. É o contrário de ser arrogante. Mostra que sem Deus você não é nada, mas que você depende totalmente dele. Inclusive no versículo diz que ele adorna os mansos e algumas traduções diz adorna os humildes com a salvação. Então Deus preza tanto a humildade que ele diz que ele vai encobrir, adornar significa isso, todos os humildes com a salvação. Olha que coisa linda, que palavra maravilhosa. E o último passo que você tem que caminhar todos os dias é a consagração. O que significa consagração? É a dedicação diária que você tem que ter a Deus. Dedique sua vida, todos os seus passos, os seus segundos a Deus. A sua vida profissional, a sua vida estudantil, a sua vida amorosa, a sua vida espiritual, a sua alma, o seu corpo físico, tudo tem que ser dedicado a Deus. Então, todos os passos que alegram e agradam o coração de Deus e que Ele pode dizer, eu me agrado e me alegro com este filho, com este povo. Arrependimento,
fé, temor, confiança, oração, humildade e consagração. Se nós tivermos todas essas características, se dermos todos esses passos todos os dias da nossa vida, o Senhor se alegrará conosco. O Senhor se agradará de nós e de nossa vida. E com certeza Ele estará conosco muito feliz e nós estaremos sendo abençoados. E nós podemos dizer com certeza que nós estaremos dando a alegria ao Senhor. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao Senhor, com o seu coração nesta quinta-feira, neste último devocional de abril, que você tenha guardado esta palavra no seu coração, pratique essa palavra para que você alegre o coração de Deus e seja muito abençoado pelo Senhor. Feche os teus olhos agora, eu quero então orar com você. Pai, muito obrigada por mais esta palavra abençoada. Obrigada por nos mostrar o que devemos fazer para que alegre o seu coração. Que nós possamos praticar realmente esta palavra e sermos abençoados e deixarmos o Senhor muito feliz com a nossa vida, com o nosso proceder. Abençoa, Senhor, o restante da nossa quinta-feira, nossa noite que logo mais virá. Abençoa também o restante de nossa semana, nossa sexta, nosso sábado. Abençoa também o nosso final de semana, o nosso culto, o culto que teremos de consagração e louvor e adoração ao Senhor no domingo. Abençoa também, ó Pai, o mês de maio que vai começar, ó Deus, que seja um mês de salvação, de cura, de libertação, ó Pai. E muito obrigada pelo mês de abril que se encerra, ó Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor realizou e que o mês de maio seja mais abençoado ainda que o mês de abril já foi. Fica conosco, nos abençoe abundantemente e que nós possamos esse mês de maio darmos mais alegria ainda ao Senhor, ó Pai, e que possamos ser muito obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, amados, foi uma alegria, um privilégio estar com cada um de vocês em todo esse mês de abril, estando aqui por alguns minutos, estudando a palavra do Senhor. E domingo nós teremos o culto presencial lá na igreja, na rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, ao lado do Hospital Pequenos Amigos. Você que pode, você é nosso convidado e eu aguardo você às 18 horas lá na igreja. Você que não pode estar presencialmente, não se preocupe, estaremos aí neste mesmo canal, colocando também, transmitindo o culto, para que você possa então prestar culto ao Senhor. E os nossos devocionais nesse mês de maio continuam toda terça e toda quinta neste mesmo canal. Então fiquem com o meu abraço, tenham um excelente final de semana e até domingo no culto em nome do Senhor Jesus.